Glória a Deus. O poder da frutificação. Nós estamos falando sobre esse tema, nessa minissérie que nós estamos ministrando, e é uma série também que está nos preparando para aquilo que está por vir. Nós teremos a partir do dia 15 de outubro, os irmãos sabem disso, estão ligados nisso, nós teremos o nosso projeto Casa de Paz. E esse projeto Casa de Paz é um alinhamento do nosso coração, da nossa visão, com o coração e a visão de Deus a respeito das pessoas. O propósito de Deus, segundo a palavra de Deus nos revela, essa é a vontade de Deus, que todos se salvem e que ninguém pereça, e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então Deus está colocando no nosso coração, aliás, Ele já colocou no nosso coração esse desejo de ver as pessoas salvas. Só que Ele não só põe o desejo, Ele colocou no nosso coração também a semente que reproduz, que gera novas vidas. É importante, a semana passada nós falamos sobre isso, e é só recapitulando, mas cada um de nós, cada cristão, cada discípulo, tem dentro de si uma sementeira, um potencial de gerar filhos para Deus. Os anjos não têm esse potencial, ninguém tem esse potencial, somente os discípulos, somente os cristãos, eles carregam esse potencial de gerar filhos para Deus. Assim como uma fruta, por exemplo, uma maçã, ela carrega dentro de si o potencial de gerar muitas outras maçãs. A laranja não tem o potencial de gerar maçã, a melancia não tem o potencial de gerar maçã, o figo não tem potencial, mas a maçã tem dentro de si o potencial de gerar frutos de acordo com a sua espécie, outras maçãs. Da mesma forma, nós como discípulos de Jesus, nós carregamos esse potencial de gerar filhos para Deus. E Deus está lá esperando isso acontecer. Então não vamos deixar o Senhor esperando. Vamos fazer aquilo que é a nossa parte. E a primeira coisa é nós entendermos e termos revelação desse potencial que há em nós. No nome de Jesus. Por favor, vira para quem está próximo de você e anuncia isso para o seu irmão. Falar um potencial dentro de você de gerar filhos para Deus. Dentro dessa palavra de hoje, eu quero ressaltar aqui, queridos, que todos nós temos a necessidade de viver e cumprir um propósito. Às vezes, uma insatisfação que a gente tem no coração, que a gente às vezes não sabe explicar o porquê que a gente tem insatisfação. Às vezes tem pessoas que desejam, têm alvos na vida de conquista na área financeira, conquista na área de moradia, conquista na área profissional, e quando alcança isso, tem uma certa satisfação, mas que dura pouco, e a pessoa ainda continua buscando algo para preencher. É comum isso em todo ser humano. Por isso que eu digo que essa sede, esse desejo, é desejo por um propósito. Para que eu existo? Qual a razão da minha existência? E eu quero hoje então declarar aqui uma frase que vai aparecer aqui na tela para a gente entender isso. Quem conhece e vive o seu propósito encontra satisfação na vida e leveza na morte. Porque nós sabemos que o tempo da nossa vida aqui é um tempo curto, mas nós temos muitos testemunhos. Eu quero mostrar alguns para vocês aqui, daqueles que encontraram um propósito e viveram o seu propósito. Na morte há uma leveza e, em alguns casos, até uma satisfação na morte por ter vivido e cumprido um propósito. O contrário também é verdadeiro. Quem vive tateando aí, procurando um propósito e nunca encontra, essa pessoa vai ter uma grande angústia na hora da sua morte. Vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro deles, obviamente, é do apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Essa foi a última carta escrita por Paulo, e a gente tem o privilégio de ter isso nas mãos. Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a
todos os que amam a sua vinda. Então está aqui o testemunho de alguém que viveu um propósito e chegou no final da sua vida com essa satisfação de dever cumprido, de propósito cumprido. Nós temos um outro exemplo na Bíblia também, lá em Atos capítulo 7, vamos ver alguns versículos aqui, que é o exemplo de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E ele ainda era, a impressão que dá, a Bíblia não fala a idade, mas a impressão de que ele era um jovem, alçado ali ao ministério, porque ele foi eleito entre os 7 diáconos, o primeiro corpo diaconal, que eram os servos, aqueles que iam ajudar os apóstolos na administração da igreja. Ele fazia parte desse seleto grupo, mas não só isso, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas também muito cheio de conhecimento bíblico. O sermão dele, aqui em Atos capítulo 7, talvez o sermão mais longo da Bíblia, mas é muito poderoso, muito cheio de revelação. Mas é impressionante que ele começou o ministério e terminou o ministério ainda muito cedo, porque ele foi o primeiro mártir. Mas olha só o final da vida dele, nós vamos ver aqui em Atos capítulo 7. Diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Enquanto o apedrejavam, Pedro orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Olha que coisa impressionante. Talvez o clima de ódio, de rancor, de ameaça, um clima tenebroso, porque eu acho que uma morte por apedrejamento é algo assim horrível até para quem assiste uma coisa dessa. É algo muito feio, muito horrível. Talvez o normal, cheio de gritos, de pragas, de lamento, mas no caso de Estevão não. Mas por quê? Porque ele viveu e cumpriu o seu propósito. Então nós vemos essa suavidade e essa leveza mesmo na hora da morte. Agora, um exemplo oposto que nós vamos ver aqui na Bíblia, que não é exatamente na hora da morte, mas logo depois da morte, que é o exemplo do rico da parábola ou da história que Jesus conta do rico e do Lázaro. Um homem que vivia o rico que viveu uma vida regalada, uma vida farta, uma vida abundante, e em contrapartida tinha outro que viveu o oposto, que era Lázaro, que viveu uma vida na terra, uma vida muito sofrida, uma vida miserável. Mas os dois morreram e os dois se apresentaram diante de Deus. Mas olha o que o rico disse. Lucas 16, 27 a 28. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Ou seja, esse cara não cumpriu o propósito de Deus nem na sua própria vida, porque ele não conheceu a Jesus, não conheceu o Evangelho, mas ele estava tão atormentado que ele parece que percebeu que ele teria essa oportunidade de anunciar o Evangelho para os seus irmãos. Ele não fez, então ele pede para Deus, para que Lázaro ressuscite e cumpra aquilo que ele não tinha cumprido, aquilo que ele não fez. Eu quero que você pense junto comigo aqui, que nós tenhamos essa consciência de, assim, Senhor, o Senhor não vai precisar mandar ninguém para fazer aquilo que eu nasci para fazer. Eu nasci para cumprir um propósito e ninguém vai precisar fazer por mim. Você tem coragem de declarar isso? Fazer essa oração? Levanta a sua mão e faz essa oração com as suas palavras agora. Declara isso diante de Deus, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, qual o segredo, queridos, do sucesso de Paulo e de Estevão? Como que eles conseguiram viver a sua vida, cumprir o seu propósito, encontrar essa satisfação na vida e no final das contas ter essa leveza na morte. Em 2 Timóteo 4, 8, nós lemos esse texto, mas eu quero repetir aqui, onde Paulo diz assim, as últimas palavras dele: desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos repetir essa última frase, mas a todos os que amam a sua vinda, vamos declarar isso?
Amém? Então eu e você estamos inclusos aqui nessa declaração de Paulo. Se nós amamos a vinda do Senhor, aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que têm essa consciência que o Senhor vai voltar, essas pessoas vão viver a sua vida de forma digna do Senhor e vão cumprir o seu propósito e vão ser coroados assim como Paulo foi coroado. Mas há um segredo aqui que Paulo nos relata: aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, para isso, queridos, nós precisamos conhecer aqui o plano eterno de Deus. Nós precisamos conhecer aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, para que nós não tenhamos os nossos olhos presos nas circunstâncias dessa terra. E eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, que eu quero trazer uma palavra muito simples, mas uma palavra muito clara, para que nós possamos de fato e de verdade amar a vinda do Senhor e viver a nossa vida nessa terra de uma forma digna. Então nós precisamos conhecer o plano perfeito de Deus. E eu vou usar aqui essa linha, esse cordão que está sendo esticado aqui, que vai representar a eternidade. Então esse cordão vai representar para a gente a eternidade. A eternidade, queridos, nós vamos entender que é a ausência de tempo, é o plano onde Deus vive, é o ambiente onde Deus vive, é um ambiente onde Jesus vive, é um ambiente onde o plano de Deus está acontecendo, e é um plano eterno. A Bíblia nos mostra claramente, eu quero estudar com vocês aqui alguns pontos importantes, nós entendermos essa linha. Jesus, quando ele nasceu, então ele saiu daquilo que era eterno, e ele se submeteu ao tempo. E quando ele se submeteu ao tempo, e foi para Jesus um tempo curto, né? Foram 33 anos que ele viveu dentro do tempo. A Bíblia nos mostra lá em João 17, que Jesus ele fez um clamor diante do Pai. Na sua oração ele falou: Pai, restaura-me com a glória que eu tinha antes da criação do mundo. Então antes da criação do mundo já existia. Deus é eterno. Deus é eterno. Para nós, a nossa história começou quando nós nascemos. Mas a história do mundo todo começou quando Deus disse, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus disse assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então aqui começou a história do mundo. E o que é o princípio? No princípio, o que Deus criou no princípio? Qual foi a primeira criação de Deus? Foi o tempo. O tempo, o espaço, foi criado exatamente nesse momento. E eu vou representar isso aqui. Talvez você longe não vá conseguir enxergar, mas eu vou representar aqui dentro dessa linha do tempo. Nós vamos enxergar aqui esse ponto preto. Essa fita preta aqui, esse ponto preto, representa exatamente o momento do princípio, onde Deus criou os céus e a terra. Então dentro dessa linha da eternidade, há um pontinho preto aqui, que é exatamente a criação do céu e da terra. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 a 14, a palavra diz assim, Jesus dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Então Jesus, ele dá aqui a exata dimensão desse tempo, que é o princípio, mas ele também é o fim. Então o mundo foi criado com o começo. Gênesis 1 fala do começo, e ele tem um fim. Porque tudo que está sujeito ao tempo tem um começo e tem um fim. Tudo. Todas as coisas da natureza têm um começo e tem um fim. Pode ser uma árvore centenária, que existia já 100 anos antes da gente existir. Mas ela vai ter o seu fim. Porque tudo que está nesse planeta, tudo que foi criado, não só nesse planeta, mas no universo, tem um começo e tem um
fim. Mas esse começo e o fim representam só um pontinho dentro dessa linha da eternidade. Vamos imaginar que essa linha da eternidade é uma linha que não tem fim, nem para lá e nem para cá. Seria a eternidade passada e a eternidade futura. Mas Deus estabeleceu um tempo e Ele criou todas as coisas dentro desse tempo. E dentro desse tempo, Deus planejou então que Jesus nascesse, porque no começo desse tempo, o homem desviou-se da glória de Deus, perdeu noção da eternidade e ele se fixou somente nessa terra. E a vida do homem passou a ser só esse tempo curtinho aqui e ainda sendo escravizado por Satanás. Porém, Deus criou o homem como espírito eterno. Nós temos um começo, sua data de aniversário, pelo menos nessa terra, é o seu começo. Para Deus você existe antes, óbvio que nós cremos na vida, na concepção. Mas você teve um começo, o momento que você foi concebido. E nessa terra você vai ter um tempo. Porém, o seu espírito, que é a sua essência, não tem fim. Você já pensou nisso, querido? Você é um espírito eterno que não tem fim, porque você está exatamente nessa linha da eternidade. Porém, o tempo que nós passamos nessa terra tem um começo e tem um fim. Então, o segredo para nós vivermos nessa terra, um princípio fundamental para nós vivermos nessa terra, é nós enxergarmos além desse pontinho preto, nós enxergarmos a eternidade. E como nós somos eternos, Deus nos dá olhos para enxergarmos essa eternidade. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, Paulo, ele fala numa das suas pregações, aqui, nós não vamos ler esse texto todo, tá? Não vou ler esse texto, mas em Atos 26, Paulo, ele fala numa pregação já quando ele estava sendo preso, ele estava diante de um rei chamado Rei Agripa, e ele conta o seu testemunho desde a sua conversão, e ele dá um segredo muito importante, que é sobre isso que eu quero falar aqui. Ele fala sobre que ele não foi desobediente à visão celestial. Porque na hora em que Paulo teve uma experiência com Cristo, através de Cristo ele enxergou esse plano eterno de Deus, e a partir dali ele dedicou a sua vida para servir não só um pedacinho de tempo aqui, mas para viver e servir a eternidade. Então esse foi o segredo de Paulo, que ele teve essa visão celestial, o que eu estou tentando mostrar aqui para você, e ele viveu e fez as suas escolhas baseadas nessa visão celestial. E eu quero então dar aqui para você 3 sinais, preste bem atenção nisso, de pessoas que enxergam essa linha do tempo da eternidade e enxergam esse tempo curtinho que nós vivemos aqui, não como um todo da sua vida, mas enxergam apenas como um pontinho na sua existência. O primeiro segredo aqui, o sinal, melhor dizendo, de quem vive essa visão celestial, é o que Paulo declara, que nós já vimos aqui, é aquele que ama a vinda do Senhor. Paulo diz isso em 2 Timóteo, que aqueles que amam, assim como ele, vão viver a sua vida nessa terra, cumprir o seu propósito, mas também vão ser coroados diante do Senhor. Então, o que é amar a vinda do Senhor na prática? Quando nós amamos a vinda do Senhor, isso significa que nós vamos tomar decisões nessa terra, não baseado nessas circunstâncias, não baseado no dia a dia, não baseado nos problemas que nós encontramos aqui, não baseado nas necessidades que nós temos aqui, porque o problema de muitas pessoas é que as suas decisões, elas são tomadas em cima de relatos, em cima de perspectivas temporárias, às vezes a própria necessidade. Por exemplo, por que você mora nessa cidade e não mora em outra? Porque eu vim para Barueri, por causa do meu emprego. Nós temos que enxergar um motivo eterno para as nossas decisões. Porque nós somos seres eternos. Nós não somos guiados por necessidade. Aquele que é guiado por necessidade vai acabar padecendo na vida. Mas nós precisamos ser guiados por propósito.
Qual o propósito? Entender o propósito de Deus. Se eu moro no bairro que eu moro, por quê? Porque é seguro. Qual a razão? Porque esse bairro é seguro, porque tem uma boa infraestrutura, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo outro. Ok, essas coisas são muito boas, mas elas são passageiras. Elas são passageiras. Nós temos que enxergar uma razão acima disso. Enxergar uma razão acima disso, queridos, é saber que tudo vai passar e vai passar rápido. Quando a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, é porque Deus enxerga tudo pela linha da eternidade. Por isso, quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é uma visão de alguém que enxerga a eternidade. Eu estou passando por uma dor que a minha vida acabou. Não, não acabou. Mas você não sabe o que aconteceu comigo, a desgraça que aconteceu comigo. Eu digo para você, é passageiro. É passageiro. Se nós enxergarmos a vida pela ótica da eternidade. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17... aqui o Espírito Santo nos dá uma visão ou um clamor que nós temos que ter no nosso coração para nós mantermos os nossos olhos na visão celestial. E diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então o Espírito e a noiva dizem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o clamor que precisa estar no coração daqueles que amam a vinda do Senhor. Aqueles que amam a vinda do Senhor. As suas decisões são baseadas nessa premissa. O Senhor vai voltar, porque Ele está sentado num trono eterno. Às vezes nós olhamos para o mundo à nossa volta, por exemplo, para a política, e dá um desespero no nosso coração. Dá ou não dá? Dá uma angústia no nosso coração quando nós vemos, por exemplo, o Brasil tomando decisões, a liderança do Brasil tomando decisões totalmente contrárias aos princípios bíblicos. Como aconteceu essa semana, por exemplo, do presidente do Brasil, lá numa assembleia da ONU, da Organização das Nações Unidas, falando contra aquela nação que Deus fala a favor. A Bíblia diz, é uma promessa eterna que Deus fez a Abraão, o cabeça da nação de Israel. Deus fez uma promessa, Ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Dá um desespero ver o presidente da nossa nação amaldiçoando Israel. Só que esse desespero, ele é pequeno, porque nós temos uma visão eterna. Esse trono e esse governo vai passar, mas o trono e o governo do Senhor é eterno. Não dá uma alegria isso, irmãos? Saber que quem é o nosso Rei eterno é Jesus. Porém, enquanto nós estamos nesse tempo, nós devemos tomar então decisões que têm como base essa visão celestial. E eu vou falar, por exemplo, de coisas básicas. Por exemplo, por que eu vou para a academia? Eu costumo ir para a academia, gostaria de ir muito mais vezes, mas eu vou 2 vezes por semana para a academia. Por que eu vou para a academia? Porque eu quero ficar bonitão. Não, isso eu não preciso, que eu já sou. Pelo menos a minha esposa diz isso. Então, não é esse motivo. Não é porque eu quero ficar bonitão. Mas eu vou por quê? Porque esse tempo que eu tenho nessa terra, eu preciso desse corpo saudável para cumprir o meu propósito. Essa é a razão. Quando isso acendeu para mim, e quando acendeu? Quando eu fui no médico, e o médico viu lá os meus exames, ele falou para mim: cara, se você não for para a academia, a próxima vez que você voltar aqui, você já é um diabético. Ele falou para mim. Eu falei: meu Deus. Quando eu pensei nisso, a questão de ser um diabético, eu falei: isso vai começar a me limitar no cumprimento do meu propósito. Então eu vou ter que ir para a academia. E disseram para mim que eu ia para a academia e depois eu ia ter prazer. Faz anos que eu estou indo, até hoje eu não encontrei esse prazer. Como eu não encontrei esse prazer, então eu penso nas questões eternas. Bom, para eu cumprir o meu propósito eterno, eu preciso desse corpo limitado. Então, corpo, vamos lá, você vai ter que ficar mais forte, porque eu preciso cumprir o propósito de Deus. Então, isso é tomar decisões nessa terra baseado na visão celestial.
E quando nós fazemos isso, queridos, aquilo que Deus faz em nós e através de nós, vai muito além do que nós podemos imaginar. Porque Deus poderia cumprir tudo sozinho, mas Ele decidiu fazer através de nós. Essa semana eu li uma notícia que trouxe um consolo muito grande no meu coração, porque nós fomos muito impactados há alguns dias atrás pela morte de um jovem nos Estados Unidos chamado Charlie Kirk, que foi morto aos 31 anos de idade, né, no auge da sua força, no auge da sua inteligência, um homem que servia a Deus, que servia o propósito de Deus, e nós vimos a vida dele sendo tirada por causa de um ódio daquilo que ele falava simplesmente. Isso chocou o mundo, chocou o nosso coração, mas eu tive um consolo muito grande quando eu li uma coisa muito impressionante, que esse jovem, ele tinha estabelecido, segundo o que Deus tinha falado para ele, um propósito na vida dele, o propósito de vida dele. Ele tinha 31 anos, não sei quantos anos ele imaginava que fosse viver, mas que ele fosse viver até 100 anos, por exemplo. Ele tinha ainda 69 anos de vida ainda, então ele estabeleceu uma meta para cumprir nesses 69 anos para frente. Só que ele morreu com 31 anos, ficou faltando ainda, teoricamente, 69 anos para ele cumprir a meta. Só que aconteceu um milagre. Em uma semana ou 15 dias, ele cumpriu a meta de vida dele 5 vezes. 5 vezes. Ele foi mais frutífero na morte do que na vida. Alguém pode dizer, então era propósito de Deus a morte dele? Eu não creio que era propósito de Deus. Mas Deus permitiu que isso acontecesse. Só que o avivamento que Deus está fazendo no mundo através dessa morte é muito grande. Esse é o exemplo de alguém que viveu o propósito. Alguém que viveu nessa vida enxergando o eterno. É um exemplo muito lindo para nós entendermos. Por isso, queridos, nós precisamos manter acesa a chama no nosso coração de que Cristo morreu na cruz e Ele vai voltar. Ele morreu e Ele deixou as últimas palavras de Jesus para os discípulos quando eles subiram no monte e Jesus estava subindo aos céus e eles ficaram olhando Jesus subindo aos céus e veio um anjo dizendo para eles, vocês que estão olhando esse que subiu, lembrem-se que Ele vai voltar. Ou seja, ele cravou, esse anjo foi enviado por Deus para cravar no coração deles. Não fique olhando para cima como se tivesse acabado. Não, é só o começo. Mas vocês têm que correr para cumprir o propósito da vida de vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações, porque Ele vai voltar. E nós precisamos então manter essa chama acesa, queridos, porque as pessoas do mundo hoje, elas têm 2 escolhas. Ou elas recebem a graça do Senhor Jesus sobre as suas vidas, ou elas vão receber o juízo de Cristo sobre as suas vidas. Só há 2 escolhas. Ou recebem a graça, e a graça é o favor de Deus, demonstrado na cruz, onde o pecado do nosso pecado foi levado sobre Jesus, e Jesus foi julgado por causa dos nossos pecados. Então quem recebe essa graça, não vai receber depois o juízo. Agora, quando Jesus voltar, vai ser alegria para uns e tristeza eterna para outros. Alegria para aqueles que já foram justificados em Cristo e vão ver o seu Senhor e vão reinar com Ele eternamente. Mas vai ser horrível, choro e ranger de dentes para aqueles que não receberem a graça, porque estão carregando o seu próprio pecado e vão ser julgados por Ele. Nada passa impune diante de Deus. Deus é santo. Não há nenhum pecado que passe impune diante de Deus. Por isso que Jesus foi julgado pelos nossos pecados passados, presentes e os possíveis pecados futuros já estavam sobre Cristo. Mas nós precisamos então permanecer em Cristo. E quem permanece em Cristo tem os olhos fitos na sua vinda. Ele vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O segundo sinal de quem enxerga pela ótica da eternidade e ama a vinda do Senhor, o segundo sinal é demonstra o reino na prática. Vive por este reino. Como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele diz, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós já somos cidadãos do reino e nós queremos que esse reino se expanda. Agora, eu quero trazer isso na prática, irmãos, na prática. O que é, então, manifestar esse reino na prática? Nós precisamos, como cristãos, combater uma mentalidade, um sofisma e um engano, que é o engano do dualismo. O que é dualismo? Dualismo é um espírito de religiosidade que leva as pessoas a terem uma vida religiosa, de serviço a Deus, mas uma vida secular. Essa palavra secular, essa divisão entre aquilo que é secular e sagrado, é uma estratégia de Satanás para cercar os cristãos para viver a sua vida religiosinha lá, sem incomodar o mundo, porque quando a gente está no mundo, a gente vive igualzinho o mundo. As nossas respostas são as mesmas que o mundo dá, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então nós demonstramos isso através da prática. Nós somos pessoas que demonstram o reino de Deus através da prática. E eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo de uma pessoa que Deus usou para demonstrar o reino para o mundo inteiro nesses dias. E quantos testemunhos têm vindo à tona de pessoas que têm se convertido por causa do testemunho de uma pessoa que decidiu viver não de acordo com as regras deste mundo, mas viver de acordo com o padrão de Deus. Nós vamos ver um testemunho aqui, uma parte pequena do discurso da esposa do Charlie Kirk, a esposa dele, uma mulher jovem, com 2 filhas para criar, com 4 anos de casada, ficou viúva. Imagine 4 anos de casada. E ela, sentado na plateia, viu o marido cair morto na frente dela, junto com as filhas. Eu não posso imaginar a dor do coração de uma esposa e de uma mãe numa situação como essa. De ver o marido fazendo a vontade de Deus, o propósito de Deus, cair morto, sangrando na frente dela. Qual é a reação que uma pessoa dessa pode ter? Se for uma pessoa baseada no mundo, a gente sabe qual é a reação. Mas baseado nos princípios do reino, qual é a reação? E todas as vezes que nós demonstramos o reino na prática, irmãos, milagres acontecem. Então eu quero que você assista esse pequeno vídeo, por favor. My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. That young man. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love, and always love. Love for our enemies and love for those who persecute us. Isso é inimaginável para a mente humana. E é plenamente justificável o ódio e o desejo de vingança, baseado no reino deste mundo. Mas Jesus, ele diz, o meu reino não é deste mundo. E quando alguém combate o dualismo,
Ou seja, na vida prática, nas coisas que nos acometem, nós sabemos dar a resposta do reino, os caminhos do reino. Isso abre espaço para que esse reino cresça, para que o Senhor Jesus volte. No caso do testemunho dessa moça, o nome dela é Erika Kirk, eu vi especialmente uma muçulmana testemunhando que ela ficou chocada em ouvir o testemunho dessa moça, porque segundo o Alá, né, o Deus do islamismo, ele é um Deus de vingança, de ódio, de morte aos inimigos, de morte aos incrédulos. É o Deus dos homens bombas, que se sacrificam a si mesmo e a vida de tantas pessoas para honrar uma causa desse Deus. Essa mulher ouviu alguém, uma esposa, dizer: eu perdoo o assassino do meu marido, porque é isso que Jesus faria. E é isso que o meu próprio marido faria. Isso chocou e abriu espaço para o reino. E essa mulher, essa muçulmana, testemunhando do choque que acometeu o coração dela ao ouvir isso, e tantos testemunhos. Então, irmãos, quando nós enxergamos mesmo uma desgraça como essa, nós vemos como algo não eterno, mas nós enxergamos isso pela ótica da eternidade, nós vamos entender até o que a palavra de Deus diz. Paulo diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu não estou dizendo que era vontade de Deus a morte dessa forma horrível, mas Deus, Ele é glorificado até na morte daqueles que vivem por um propósito. Até na morte Deus é glorificado. Foi assim com Estevão, foi assim com Paulo, foi assim com Charlie Kirk. Eu quero que seja assim comigo e assim com todos nós. Que nós possamos glorificar a Deus na nossa vida e na nossa morte. Quando nós temos essa visão do eterno. Paulo chegou a falar que para ele a morte era lucro. Porque ele sairia dessa limitação física que o corpo impõe e ele estaria nessa glória eterna diante do trono do Deus eterno que governa com justiça eternamente. Só que esse Rei eterno nos chama para viver e para governar com Ele. Então eu quero que você receba essa mensagem com o seu coração aberto e que hoje o Espírito Santo faça nas nossas vidas uma transformação dos nossos olhos. Que os nossos olhos não estejam tão sensíveis e o nosso coração às coisas que acontecem à nossa volta, mas nós possamos colocar tudo dentro da dimensão da eternidade. E você vai perceber como a vida vai ficar leve. Você vai perceber como aquilo que para algumas pessoas é o fim, para você é só uma vírgula. Você vai perceber que Deus é poderoso para nos prosperar em tudo nessa terra, porque nós vivemos não por essa terra. Nós vamos pegar tudo que Deus nos deu, tudo que Deus faz e fez nas nossas vidas. Nós vamos colocar a serviço da expansão desse reino glorioso que não tem fim. Não é maravilhoso isso, querido? Quero te convidar a ficar em pé, por favor.